futuro de Magomed Ankalaev? Qual será o próximo passo para o 2025? Venha comigo. Analisando um pouco a trajetória do Magomed Ankalaev, todo mundo já sabe o quanto está sendo pedida essa luta contra o Alex Poatan Pereira, o qual ambos fazem parte da categoria do 93 kg. O Magomed Ankalaev não tem como a gente não falar dele, é um cara que vem de uma sequência importantíssima, tanto de vitória como de resultados. Tem 20 vitórias, uma derrota e um empate esse que foi contra o Jan Blachowicz, que o próprio Poatan teve dificuldade para vencer, que venceu numa decisão dividida. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre a característica física do Magomed Ankalaev. Idade 32 anos, peso 93 kg que ele luta, altura de 1,90.5. Ele estreou na UFC em 2018 e tem uma envergadura aí de 1,90m. Vale ressaltar que é impressionante nesses aspectos do Magomed Ankalaev que ele tem uma precisão dos golpes de 52,9%. Sendo isso, um dos pontos que ele mais trabalha. Na questão do grappling, que sempre é dito que ele é um bom wrestler, um bom grappler, que isso pode dificultar o jogo do Alex Poatan, ele tem uma precisão aí de 31,25% e de defesa de queda 86,96%. Vale ressaltar que as últimas lutas do Ankalaev não foram de encher os olhos. A gente percebe que ele teve uma dificuldade contra o Johnny Walker na primeira luta, que teve aquele lá, o non contest. Teve a dificuldade no início da luta, mas ele acertou um golpe muito interessante contra o Johnny Walker, que veio a cair. Mas a gente, olhando toda a estrutura dele dentro da organização, a gente percebe que ele tem uma deficiência em fazer uma luta propositiva. Luta essa que se mostra muito ineficiente das vezes e leva sempre para a contagem dos pontos. Na luta mesmo contra o Marreta, ele sofreu bastante com o low kick. A região da coxa dele ficou maltratada. Contra o Jan Blachowicz, a mesma coisa. Isso é um ponto que vale ressaltar que o Poatan pode ter uma vantagem. Porém, a gente sabe que a questão do Poatan ela ainda é incerta por conta de toda a questão que o John Jones até chamou ele para lutar, já acertaram em alguns pontos, mas o Dana White não quer. O Dana White quer John Jones contra o Tom Aspinall. E nessa história, o nosso querido Poatan fica nesse limbo. Então ele vai ter que perceber o que é que vai acontecer na categoria de cima dos pesos pesados, para que ele venha a entender que o Magomed Ankalaev possa disputar essa luta com ele. Vale ressaltar que o Jamahal Hill vem aí numa crescente, numa busca por uma revanche que ninguém espera, na verdade uma revanche que não faz sentido, que ele foi trucidado naquela luta no UFC 300. Então a gente percebe o quanto que vem pessoas aí em busca desse cinturão dos meio pesado para tentar destronar o Poatan. O Magomed Ankalaev é aquele que detém em sua trajetória no UFC a maior credencial para fazer essa luta aí, ele ser o desafiante número 1. Porém, acredito que por ele ter esse jogo de luta um pouco mais chato, um pouco mais retrancado, dificulta um pouco essa promoção junto ao UFC. O UFC quer a luta de combate, que vai gerar aquela emoção do público, tal qual foi com a luta do Poatan contra o Khalil Rountree. Então a gente percebe que é essa a história que o UFC está querendo nos jogar. Porém, a questão do Merab de Dvalishvili, a questão do Belal Muhammad, tudo isso, essa luta agarrada, exacerbada, pode dificultar um pouco aí a ida do Ankalaev para essa decisão junto ao Poatan. Mas eu não tiro isso, não tiro os méritos do russo quando se trata no processo de vencer o russo, ele é o cara. Então, acredito aí que nos próximos dias, nos próximos meses, a gente já vai ter uma noção de como é que vai ser o futuro dessa categoria. Essa luta do Jamahal Hill contra o Prochazka, o Hiri Prochazka,
vai ser aí um divisor de água, dependendo de como seja a vitória do Jamahal Hill, caso ele vença. Se for uma vitória assim, aquele nocaute que acabou o cara, ou aquela luta que foi até o final e ele massacrou o Gilliam, provavelmente a luta do Poatan com o Jamahal Hill seria muito mais interessante para a organização, levando em consideração toda essa história que está sendo criada. Mas no quesito esportividade, o Ankalaev ele está aí na frente. Vale ressaltar que o UFC não é uma empresa apenas de esporte, mas sim de entretenimento. Então ele vai casar sempre aquelas lutas que detêm o maior apelo do público e, de uma certa forma, trazer aí rentabilidade para a companhia como um todo. Vale ressaltar que as lutas que eu acompanhei do Ankalaev junto com o Rakit na última que ele lutou não encheram meus olhos. Eu percebi que ele tinha algumas brechas, que o Poatan pode ali atacar e consequentemente vencer, mas a questão do chão do Ankalaev, que ele não usa muito, mas caso ele venha usar contra o Poatan, possa ser aí um caminho para que ele vá vencer essa luta. Mas pelo que eu percebi, todas as lutas dele ele foi para trocação, quer ser macho, de bater de frente, independente de quem seja. Se ele fizer isso, vai ser um fim trágico contra o Poatan. Mas acredito sim que essa seja uma luta que todo mundo está aguardando. No meu caso, eu prefiro que o Poatan suba para os pesos pesados, para tentar um triplo campeonato, mas essa luta aí realmente tem que ser feita. E se o Poatan passar limpo o Ankalaev, as portas do UFC tem que estar abertas para ele subir de categoria e já subir disputando o cinturão linear. Então, essa é uma das possibilidades, né, do futuro do Ankalaev. Acredito eu que ele deva sentar e esperar essa posição do UFC para que ele não venha lutar novamente e sofra um revés e assim perca esse title shot que é tão importante para o russo. Lembrando sempre que minha torcida aqui é pelo Brasil e pelo Poatan. Para cima!